meninas, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de hoje. Como eu orientei na agenda, já deixem o livro aberto na página 248, que nós vamos utilizar para a aula de hoje, tá bom? Então, quem não pegou o material, já deixa aí tudo ok, tá certo? Hoje nós vamos utilizar o livro para a gente discutir um assunto bem relevante que está dentro do nosso gênero textual. Estamos estudando os gêneros jornalísticos, notícia, reportagem, e hoje nós vamos trabalhar, para além do gênero, vamos trabalhar também a interpretação desses textos e durante a aula vamos discutindo essas temáticas, tá bom? Então, antes da gente ir para o livro, nossa página 248, vamos para o pensamento do dia, tá certo? Quem vai contribuir conosco hoje no pensamento do dia é a aluna Ingrid, tá certo? Então, acompanhem, que ela tem uma mensagem bem bacana para passar para todos nós, tá certo? Então, escutem. Meu nome é Ingrid, eu sou aluna do 7º ano da tarde, vou falar sobre a frase do dia. A frase do dia é melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso do que não fazer nada. A explicação para essa frase seria: nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo para o sucesso sempre é tentar mais uma vez mais. Você errou na primeira, você vai na segunda e você acerta. Porque assim você vai aprendendo com o seu próprio erro. E isso ajuda a você ver o que está basicamente errado. Ou você conserta na segunda vez. No caso, na segunda alternativa. Pronto, gente. Parabéns, viu, Ingrid, por sua contribuição, por sua interpretação, tá certo? Agora nós vamos para a leitura do texto, tá certo? Quem está com o livro, vá acompanhando. Quem não possui também não tem problema. É só ir acompanhando aqui pela tela do computador. Deixa eu ver se eu aumento um pouco mais a letra. Então, nós temos aqui, pessoal, esse contextozinho aqui que eu vou ler antes de iniciar o texto em si, a notícia em si. Os textos que você vai ler a seguir representam dois gêneros jornalísticos, a notícia e reportagem, e foram divulgados em diferentes mídias. A notícia, que é o texto A, foi publicada em um blog de tecnologia, e a primeira reportagem, texto B, em um tradicional jornal do Rio de Janeiro. O texto C, por sua vez, é uma transcrição de um texto de uma reportagem televisiva veiculada em uma emissora de TV. Então, a gente tem 3 textos para a gente analisar e fazer a leitura, tá bom? Então, vamos para o primeiro. A Alemanha tem multa pesada para sites que não removerem discurso de ódio. As redes sociais terão que agir mais rapidamente para remover discursos de ódio. Na Alemanha, uma nova lei entrou em vigor no primeiro dia de 2018, estabelecendo multas de até 50 milhões de euros, o equivalente a 193 milhões, para quem não cumpriu os prazos. Acredito, gente, durante a leitura a gente vai fazendo comentários, tá certo? Sobre os parágrafos. Então, a gente vai interpretando esse texto durante os parágrafos, tá? Então, o que é que nós podemos observar a ideia principal desse parágrafo? Na Alemanha já possui uma punição para os sites que não removem os discursos de ódios, né? Sejam redes sociais que possuem esses comentários que abrem brechas para que uma discussão. Então, quando tem um discurso de ódio, tem que ser removido. Para ele ser removido, o site que não remove ganha a multa, tá? Aqui no Brasil, eu desconheço se existe alguma lei nesse sentido. Quem soubesse se tem alguma legislação nesse sentido, pode sinalizar lá no Classroom, né? Para a gente ir construindo nossas informações. Continuando. A NetzDG, como a lei é conhecida, define que conteúdos com ameaças de violência, calúnia e difamação devem ser removidos em até 24 horas após o recebimento de uma denúncia. Em casos legalmente mais complexos, o prazo pode ser estendido para 7 dias. Gente, o que quer dizer isso? Vai haver um discurso de ódio, ameaça de violência e tudo mais. Então,
o site que está veiculando esse conteúdo, ele vai receber uma denúncia. A pessoa vai se sentir ameaçada, a pessoa internauta, a pessoa que participa dessa rede social, enfim, blog e qualquer outro meio virtual vai se sentir ameaçado e vai fazer a denúncia. Então, o site vai ter 24 horas para remover esse discurso de ódio, tá certo? Continuando, a regra vale para qualquer plataforma de internet com mais de 2 milhões de usuários, como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, mas exclui redes profissionais, como LinkedIn e aplicativos de mensagens. Os sites terão que divulgar um relatório anual com a quantidade e o motivo das publicações excluídas. Então, a gente pode observar, né, que isso aqui são redes sociais que são bem conhecidas e na Alemanha já adotaram essa legislação, né? Continuando. Mas é claro que a lei é polêmica. A Deutsche Welle mostra que os sites podem excluir conteúdo sem informar as autoridades, deixando o dono da publicação impune, e que há posts inofensivos sendo excluídos. Além disso, ativistas de organizações jornalísticas dizem que ela pode ser utilizada como instrumento de censura. Gente, esse parágrafo ele vai abordar muitas informações, então vamos por partes. Primeiro, digamos que uma pessoa colocou um discurso de ódio no Facebook. O Facebook pode apagar a publicação da pessoa e não notificar a polícia, as autoridades. Então, como é que a pessoa que publicou vai ser punida? Quem é que faz esse controle? Entenderam? Então, tem essa questão da impunidade que pode acontecer. Outras coisas. Há relatos que posts inofensivos estão sendo excluídos, ou seja, posts que não possuem nenhum conteúdo que faça alusão à violência ou qualquer outra temática dessa, às vezes acontece de serem excluídos. Então, eles relatam. E os ativistas, as organizações jornalísticas dizem que isso pode ser utilizado para censura. O que é censura? Alguém ou algo, as autoridades, o governo não se agrada daquele conteúdo, então eles proíbem. Então eles acreditam que essa lei ela pode contribuir para essa questão da censura, tá? Continuando. A Alemanha não é a única a adotar uma lei contra discursos de ódio na internet. A União Europeia propõe que as empresas invistam em tecnologias de detecção automática de posts racistas ou violentos, como informa o Engadget. No Brasil, uma emenda na reforma eleitoral previa que as publicações contra políticos fossem removidas em 24 horas. Ela chegou a passar pelo Senado, mas foi vetada. Então ele traz, né, no final, o que é que o Brasil ele já fez nesse sentido, que ele coloca, né, que textos com violência, desrespeito a políticos fossem removidos em 24 horas, mas isso não aconteceu, tá? Porque precisa passar pelo Senado e lá no Senado foi vetado. Então não aconteceu. Vamos para o texto B. Tá certo? Um ano de fúria nas redes sociais. Com eleições, 2018 poderá ser o ano mais bélico nas redes sociais. Tá certo? Então, vamos continuar aqui com um minuto. Deixa eu voltar aqui, pessoal, para o início do texto. Bélico, pessoal, é um adjetivo que se refere a guerras, tá? Então, ele está dizendo que vai ser um cenário de guerras nas redes sociais. Vamos lá. Feminazi foi o termo que um colega de pré-vestibular usou para atacar a assistente social, LS. Aqui está abreviado, né, que é para justamente preservar a identidade dessa moça, de 29 anos. Representou a gota d'água que a fez abandonar o grupo de WhatsApp da turma, onde se deu a confusão. E este não foi o único rompimento pelo qual ela passou. Ela também deu fim a uma amizade de 14 anos por causa de briga em redes sociais. Resultado, amizade desfeita. O desafeto fez questão de bloqueá-la no WhatsApp. Ela devolveu na mesma moeda, excluindo-o de uma lista de amigos no Facebook.
Agora, assistente social, jura que vem tentando ficar longe de discussões virtuais. Então, a gente pode observar, né, que lá na vida pessoal, né, ela acabou desfazendo por conta de discussões na turma de faculdade dela. Aí a gente tem aqui, brasileiro agressivo nas redes sociais. Gente, vocês acham que o brasileiro realmente é agressivo? Vocês acham que essa afirmação ela é generalizada? Qual a opinião de vocês? Aguardo lá no Classroom, viu, essas respostas. Uma pesquisa feita pelo projeto Comunica que Muda, em 2016, mostra que o Brasil tem uma tendência de cultivar ódio nas redes. A análise de publicações no Twitter, Instagram e Facebook revelou que entre 393.284 postagens que faziam menções a temas como racismo, homofobia e política, 84% eram negativas, ou seja, expressavam intolerância em relação às minorias ou opiniões divergentes. Então, gente, a gente pode observar, né, que 84% é um número bem aproximado de 100%, né, de opinião negativa, bem preocupante. Em seu segundo post do ano, o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, afirmou que sua meta para 2018 seria consertar a plataforma. O tempo gasto pelos 2 bilhões de usuários na rede social, disse ele, tem que ser bem aproveitado. O mundo se sente ansioso e dividido. O Facebook tem muito trabalho pela frente. Dias depois, deu mais um passo. Revelou uma mudança no algoritmo da rede para priorizar postagens de amigos e parentes, em detrimento de publicações de marcas e celebridades. Atualmente, o mecanismo seleciona publicações que aparecem no feed de acordo com as interações do usuário, que podem transformar a experiência em uma enorme câmara de eco. Na última sexta-feira, o Facebook anunciou outra iniciativa. Vai pedir que os seus usuários listem as empresas de notícias que confiam. As respostas darão origem a um ranking. A partir daí, a rede social de Zuckerberg vai priorizar a história das fontes de notícias mais confiáveis. Então, a gente observa, né, que foram feitas dentro dessa plataforma que é o Facebook, várias medidas para que sejam evitadas esses desconfortos, né, independente do assunto que seja abordado. A maneira como essa rede social é estruturada de fato tem o poder de potencializar conflitos, apontam especialistas. A existência de uma linha do tempo onde aparecem publicações dos usuários força o contato das pessoas com determinados conteúdos. O feed de notícias do Facebook pula na sua frente, mesmo que você não queira ver aquele conteúdo, afirma Laura Tresca, diretora dos projetos da ONG Artigo 19, que atua na defesa da liberdade de expressão e do direito à informação. Com o WhatsApp é diferente. Se você é muito bombardeado no grupo de família, é só sair. Foi o que fez Fernanda, nome fictício para fugir dos sogros. Seu objetivo principal era sair do grupo. 2018 mais leve. Ela acredita que será infernal nas redes sociais, já pensando em uma disputa presidencial. Eram sempre aquelas mensagens de corrente, papos moralistas, morava longe e a nossa comunicação aconteceu basicamente por ali. Quando vieram nos visitar, percebi que presencialmente tudo ficava bem. Mas no grupo sempre aproveitavam para me alfinetar com assuntos em que discordamos. Abandonei essa conversa virtual com eles, que se julgam os detentores da moral e da justiça, contra ela. Não é que as redes sociais gerem determinados discursos, inclusive os de ódios. Elas, na verdade, refletem uma organização social. Jamais fomos esse povo cordial que muito de nós imaginamos. Alheios a um posicionamento diferente, o risco de um confronto nas plataformas é tão grande quanto o de um completo isolamento dos indivíduos, segundo Pedro Burgos, autor do livro Conecte-se ao que importa, um manual para a vida digital saudável. A explicação é que as pessoas só consomem aquilo que cabe em suas ideologias, assim acabam alheios aos anseios daqueles com um posicionamento diverso. Vale cada um refletir sobre os próprios hábitos de consumo de informações e sugerem. Temos que pensar menos em soluções tecnológicas e mais nas soluções pessoais. Gente, não é preciso Facebook. Não é preciso o Zuckerberg ficar perdendo o tempo dele para pensar em formas para as pessoas não se agredirem nas redes sociais, porque precisa disso aqui, cabeça. As pessoas precisam pensar. Se eu não concordo com algo, eu não preciso ir lá, falar coisas desnecessárias, desagradáveis, discutir. Não gostou? Segue em diante.
Isso já evitaria muitos conflitos, muitos discursos de ódios e muitos desgastes até na vida pessoal. Vocês observam que o discurso dela era o quê? Pessoalmente, conversava, o convívio com os sogros era numa boa. Porém, nas redes sociais sempre dava um jeito de ficar se alfinetando. Isso pode gerar um desgaste na vida pessoal. Então, vamos evitar isso para o bem da saúde mental de todos, não é isso? Vamos agora finalizar com o texto C, que é uma transcrição, tá certo? Preste atenção nessa reportagem, que o assunto é importante. Com as redes sociais, o preconceito encontrou um terreno fértil para se espalhar e ficar cada vez mais forte. Por meio do anonimato, aliás, atrás do anonimato da internet e das desculpas ser só uma opinião, saber quando a liberdade de expressão vira discurso de ódio é fundamental. Ameaças, difamação, preconceito, mesmo que feitos em um comentário na internet, são crime previstos no Código Penal. Gente, é aquilo. Onde é que acaba a linha entre liberdade de expressão e discurso de ódio? É só minha opinião, mas sua opinião está expressando ódio, está difamando, está expressando um preconceito, então existe uma linha bem desagradável para nós consigamos, né, separar o que é o discurso de ódio e o que é a liberdade de expressão. Então, basta não gostar da cor da pele, do gênero, da idade para ofender uma pessoa. No passado, um monitoramento de 3 meses analisou quase 400 mil posts e comentários feitos por internautas brasileiros em redes sociais e portais de notícias. Foram encontrados 10 tipos de intolerâncias mais comuns. A política teve maior incidência, com quase 220 mil menções, mais de 4 vezes superior à misoginia, que parece em segundo lugar. No caso, gente, a gente pode observar que a definição da palavra, né, misoginia, ódio às mulheres, né? Então, toda vez que a gente é complacente com esse estado de agressão, nós estamos, na verdade, colaborando com ele. E a gente contribui quando a gente aceita isso. Afinal, foi o meu tio, foi o meu primo, da minha família, foi no grupo do WhatsApp. Se nós formos tratar com essa maneira, onde é o ideal destruir o outro, o diferente, nós vamos ter um mundo opaco, cinza, totalitário e violento. Quem é exposto na internet deve preservar a prova, salvar a imagem com a ofensa e sempre que possível procurar um cartório para fazer uma ata notarial, que funciona como uma autenticação da imagem. Imprime e leva em qualquer delegacia para fazer uma denúncia formal. Então aí tá tudo o que deve fazer, né? Receber uma ofensa, o que é para ser feito? Vai no cartório, bate o print, leva na delegacia e faz a denúncia, né? O que não pode mais é aceitar essas impunidades. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje, nossa discussão sobre esse assunto tão importante, tá bom? Então, qualquer dúvida, procure no Classroom. Só para finalizar, a atividade que a gente vai fazer é o quê? Vocês vão elaborar um comentário de no mínimo 15 linhas explicando o que vocês entenderam desses 3 textos, o que os 3 textos têm em comum, tá certo? E vão fazer um comentário, tá bom? Aí vão mandar pelo Classroom, por foto, faz no caderno e manda foto pelo Classroom, tá certo? Pois, tchau!